Eu sinto tanta presença de Deus nesse lugar. Eu fico recebendo essa oração aqui, vontade de chorar, porque a gente sente a presença de Deus. Sei que Deus tem estado com uma unção guardada para esse dia em depósito. Ela precisa ser liberada. Muito bom estar com os irmãos, pode se assentar. Pastor Kleber é um pastor a quem eu devo minha vida, meu ministério. É aquele amigo que a gente lê lá em Provérbios, né? Fira-me o justo com feridas leais, não me perfume o ímpio com o perfume da hipocrisia, não me perfume a cabeça. Pastor Kleber é aquele amigo que vai estar disposto a ferir com feridas leais. Nos dias em que eu precisei, ele foi mentor, foi amigo, foi pastor. E eu sou muito grato, pastor. Muito grato. Muito grato. Toda vez que eu piso nesse altar, eu piso com o respeito e a alegria de saber que eu estou na casa de gente séria. Homem de Deus, de uma igreja séria. Para mim é uma grande honra. Tem um prazer rever o pastor Mauro, que nós somos amigos, né? É um prazer tão grande revê-lo. Uma grande alegria. Eu queria ler com vocês Lucas capítulo 10. Tem um relógio ali, estou de olho dele, estou ligado. Todos acharam? Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Dizia-lhes: grande em verdade é a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não levei bolsas, nem alforjes, nem sandálias. A ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. Se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se vos pegou, sacudimos sobre vós. Fazei com tudo isso que já o reino, sabei, com tudo isso, que já o reino de Deus é chegado a vós. Digo-vos que será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Amém. Senhor, é a tua palavra. Nós pedimos ao Senhor que ela possa ser específica e curadora. Que seja a voz do Senhor para nós, para a tua glória, para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, Isaías 54 diz assim: canta alegremente, ó estéril, tu que não deste a luz, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da mulher casada. E o texto continua dizendo assim: alarga o espaço da tua habitação, estende a sua tenda, firma as estacas e estica as cordas, estende o toldo, porque crescerás para a direita e para a esquerda, transbordarás, os seus filhos possuirão as cidades antigamente assoladas. É interessante que Deus, Ele dá um comando e uma direção, dizendo: eu vou fazer uma obra de crescimento, e esta obra de crescimento
na vida da igreja é uma obra por fé. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus nunca tomou uma refeição sozinho. Não há nenhum texto da Bíblia que... Jesus nunca tomou com registro bíblico uma refeição sozinho. Não há nenhum texto na Bíblia em que Jesus tome o pão e se alimente sozinho. Ele sempre partiu o pão. Ele sempre repartiu o pão. Ele sempre multiplicou o pão. E ele explica isso dizendo: eu sou o pão vivo. E lá na hora da ceia ele diz: eu sou o pão, este é o pão que está sendo partido por vocês. Ele veio como filho unigênito para se tornar o primogênito. E hoje nós somos a multiplicação de Deus para esses dias. Se o mundo tem fome, eles estão esperando que nós sejamos o pão partido. Quando nós nos reunimos, somos o corpo de Cristo. E é interessante que essa é a experiência maior que nós podemos ter, que nós estamos aqui para representar Deus como Ele é. O Douglas Gonçalves, filho dele, diz que quando nós chegarmos nos céus, empolgado, querendo perguntar: Daniel, como é que foi a experiência da Cova dos Leões? Quando nós chegarmos dizendo: olha, Davi, como é que foi lutar com o gigante? Moisés, me conta como foi atravessar o Mar Vermelho. Ao contrário disso, eles vão correr para nós e dizer: me conta, me fala, como foi a experiência de ter o Espírito Santo dentro de vocês? Como foi a experiência de Deus morando dentro? Porque nenhum rei teve esse privilégio. Davi, o Espírito se movia sobre Davi. O Espírito estava sobre Sansão. Somente nós experimentamos o Espírito dentro de nós. Jesus veio para fazer uma obra tão grande em nós, tão poderosa em nós. E essa é a obra de Deus. Agora nós somos o pão partido para matar a fome da humanidade. Nós não somos apenas o pão, nós somos o corpo de Cristo. Nós não somos apenas uma organização, nós somos um organismo. E todo organismo, ele precisa crescer. Um organismo que não está crescendo, ele está ou alcançou a maturidade ou ele está morto. Então faz parte do processo da igreja desejar e amar o crescimento. E nós crescemos em vários níveis, mas nós precisamos deixar de ser saudosistas e lembrar daquele tempo lá de trás. Mas nós temos que pensar sempre no tempo que Deus tem para nós no futuro. Porque eu me lembro quando eu visitava asilo de velho com a minha avó, e eu me lembro que os velhos tinham muito passado, mas poucos sonhos. E às vezes nós ficamos acomodados e até dizendo: a igreja não deveria crescer porque é tão gostosa a comunhão. E às vezes quando nós olhamos uma igreja crescendo, nós podemos até incorrer no erro de dizer: não, ele teve que de alguma maneira sacrificar alguma coisa muito preciosa para ter crescimento. Isso não é um crescimento verdadeiro, isso aí é inchaço. Então, se nós queremos uma igreja com qualidade, nós temos que abrir mão da quantidade. Isso não é verdade, são mitos que cercam a igreja. Observe bem, a qualidade e a quantidade não se opõem. Por exemplo, um louvor com 15 mil pessoas é sempre um louvor onde você não consegue discernir a voz do desafinado. Mas se você for a uma célula, a um grupo de vida, onde tem 5, 6, 7 pessoas cantando, 2 desafinados detonam com tudo. Então, às vezes a quantidade coopera com a qualidade também. Um coral com 1000 vozes sempre vai fazer um espetáculo muito mais lindo. E é interessante que Deus nos chamou para o crescimento, e nós precisamos crescer. Agora, quando Deus... talvez o Wolfgang tenha falado isso, porque isso eu aprendi com ele, mas nós crescemos em pelo menos 3 níveis. Nós crescemos em intimidade. Você entra na sua casa, entra no seu quarto, ore ao seu pai, ele vem em secreto. Crescemos em intimidade, crescemos em comunidade. A comunidade onde houver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou presente. Na nossa intimidade nós crescemos com Deus. Na nossa comunidade nós somos edificados uns dos outros. Por isso nós crescemos na intimidade, mas nós somos aperfeiçoados à mesa. Agora, o outro nível de crescimento é o crescimento em autoridade, é a compreensão da autoridade. Jesus, aquele moço disse para Jesus: não precisa nem entrar na minha casa, porque eu sei o que é viver em autoridade. Nós nunca vamos crescer se não entendemos princípios de autoridade. Como eu me relaciono com Deus tem a ver com como eu entendo
de autoridade. Ele disse: eu digo a esse vai, ele vai, aquele vem, aquele vem, e eu também sou um homem sob autoridade, eu compreendo. E Jesus disse: eu não vi tamanha fé em lugar nenhum, eu não vi tamanha fé em Israel. Quando nós nos relacionamos bem com autoridade, nós começamos a experimentar crescimento. Crescimento na intimidade, crescimento na comunidade e crescimento em autoridade. Agora, quando o homem pecou, a queda do homem foi terrível. Quando você lê Gênesis capítulo 1 e 2, eu gosto tanto de ler até o capítulo 3, onde os 2 primeiros capítulos é o céu alinhado com a terra, e do capítulo 3 é a desarmonia, mas até o capítulo 2, Jesus conferiu mais autoridade do que todos os escritos de Moisés, dizendo: Moisés mandou dar a carta de divórcio, mas no princípio não foi assim. Ele diz que ao princípio tem autoridade que sobrepuja os escritos de Moisés. Agora, quando você lê Gênesis capítulo 1 e você começa a ver a criação, você descobre que na criação Deus criou todas as coisas, aquelas que foram nominadas e aquelas que seguiram o haja de Deus e aquelas outras que ele nem mencionou. Mas há uma coisa que Deus cria, que ele menciona, mas não tem o haja. Ele criou o tempo. A Bíblia diz assim: foi tarde de manhã o dia primeiro, foi tarde de manhã o dia segundo. E diz assim: então Deus criou lá no 4º dia, criou o luminar maior e o luminar menor para governar o dia e a noite. Observa bem, criou as estrelas para governar tempos e estações. O tempo foi criado para ser governado, e o tempo foi criado sem que seja manifesto o haja. Já havia o tempo do céu, o tempo kairos, e Deus então criou o tempo cronos, é nesse que nós moramos. Nesse tempo nós temos uma responsabilidade, porque o tempo foi criado para ser governado, mas o tempo se tornou governador. No dia que o homem pecou, o tempo não mais estava sendo governado apenas, mas estava governando. Por quê? Porque Deus plantou a eternidade no nosso coração, mas o diabo substituiu por infinitude. Nós não somos infinitos, e o tempo agora dirige se vamos ou não cumprir a nossa missão. E é interessante que quando nós olhamos para o tempo, nós sabemos que este é o nosso tempo, a nossa hora e a nossa vez. É a nossa oportunidade de fazer tudo que Deus nos chamou para fazer. E nós precisamos ter o coração alinhado com o Senhor para fazer. Sabe o que nós precisamos para vencer e crescer? Nós precisamos de disciplina. Disciplina. Porque o primeiro ato de indisciplina é produto da queda. O homem faltou o encontro com Deus. Deus disse: onde estás? E pela primeira vez o homem não foi ao encontro. Quando nós queremos ter uma vida espiritual que vale a pena, nós precisamos vencer a nós mesmos. Governe-se a si mesmo, lidere-se a si mesmo, viva de disciplina. Nós precisamos nos disciplinar, para que nós consigamos cumprir o propósito de Deus para todas as coisas. Agora olha que interessante, Deus então, Ele diz: alarga o espaço da tua habitação, porque crescerás. Deus não diz assim: eu vou alargar o espaço da sua tenda para você crescer. Também Deus não diz assim: alarga o espaço da sua tenda, porque você cresceu. Deus não diz: construa um espaço maior porque você cresceu. Deus está dizendo assim: alarga o espaço porque crescerás. E quando eu olho para esse texto, eu fico me lembrando de Lucas capítulo 10, que diz assim, versículo 27. Um escriba chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele estava querendo fazer só uma pegadinha com Jesus. E Jesus respondeu: o que está escrito? Como você interpreta? Ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a sua capacidade intelectual. Na minha tradução, aqui nessa Bíblia está: de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Observa bem, quando a Bíblia diz alarga o espaço da sua tenda, ela não está dizendo para você quebrar a parede da igreja. Não é isso que traz o crescimento. Ela está dizendo que nós precisamos aprender a alargar o espaço internos em nós. Porque quando a Bíblia diz para nós servirmos a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa capacidade intelectual, está dizendo:
Se você tiver uma capacidade intelectual, um nível de revelação de Deus bem pequeno, por mais que você dê tudo que você é e tem para Ele, você só vai poder servir a Deus num nível muito pequeno. Se você, querendo amar a Deus, você oferecer a Ele um coração remisso, um coração pequeno, você só vai conseguir servir a Ele em coisas pequenas. Por isso, a Bíblia diz que nós devemos crescer internamente. Eu estava em uma reunião com o pastor Eibe, e ele disse: se você gostaria de ser o pastor de uma multidão de 6.000 pessoas, 10.000 pessoas, prepare espaço interno dentro de você para mais 10.000 pessoas. Prepare espaço dentro de você para mais 10.000. Toda a multidão que seguia Jesus era uma multidão de necessidades. Havia doentes, problemáticos, aleijados, carentes, uma multidão. E muitas vezes nós estamos: eu não estou tolerando a minha célula. Como eu posso querer uma multidão se eu não tolerar a minha célula? Eu não estou aguentando aquele irmão é difícil demais. Você sabe, irmãos, eu costumo dizer que se a gente só conseguir lidar com pessoas fáceis, então o difícil seremos nós. Precisamos aprender a lidar com pessoas de temperamentos diversos. E é interessante que a Bíblia diz para nós, então, começarmos a crescer, alargar o espaço. Imagine que você queira servir a Deus com todo o coração, mas como é o seu coração? A Bíblia diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. O coração pode estar dividido. Onde está todo o seu coração? E se você já deu todo o seu coração, talvez seja o tempo de dizer: Deus, ajuda a alargar esse espaço no meu coração. Eu costumo citar um versículo parafraseando, e algumas pessoas já me perguntaram se está escrito na Bíblia assim. Não, não está escrito na Bíblia. É um versículo meu, tá? Ou melhor, é uma interpretação minha. Está escrito assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem o meu coração. Ovelha não segue comando. Vai, faz, acontece. Não. As minhas ovelhas seguem a minha voz, ouvem a minha voz e seguem a minha paixão. E as ovelhas sabem bem quando a voz do pastor, quando a voz do supervisor, quando a voz do líder é dissonante do coração. Quando alguém está empurrando a ovelha para a célula, mas o coração dele não está na célula. Quando alguém está empurrando o líder para o serviço ao Senhor, a ovelha, mas o coração não está lá. A Bíblia diz que os muros foram se fechando, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O coração faz a diferença. De todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Como está o coração? Será que o nosso coração está tão apaixonado que nós podemos nos mover no nível dessa paixão? Nós podemos avaliar o nosso coração primeiro pelas coisas de Deus. Quando as coisas de Deus já não nos emocionam, quando a gente toma a ceia do Senhor e parece que é que suco com pão, alguma coisa está errada com o nosso coração. Quando a gente celebra sem celebrar. A Bíblia diz: então vocês veem o irmão passando fome, isso não move vocês, vocês comem a ceia, já não é mais a ceia do Senhor. Parece ser, está no lugar certo, na reunião certa, mas não é mais. E cada um toma a sua própria ceia, e já não é mais a ceia do Senhor. Coração que não tem revelação de corpo, coração que não discerne o outro, já não é mais. Primeira coisa que nós precisamos olhar é quanto a obra de Deus me emociona. Porque às vezes a gente está interessado no corujão, não sei nem se tem corujão, porque eu já não tenho televisão há 4 anos. Tem 4 anos que eu vendi minha televisão. Tem 4 anos que eu não tenho mais paixão pelo Atlético. Cura, 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 é cura. Tem 4 anos que não me faz diferença se o Neymar está jogando bem ou mal.
se a seleção vai ganhar ou não vai. Sim, de vez em quando eu vejo um jogo, final lá do Flamengo, eu queria ver, mas não enche mais meu coração, não toma mais meu tempo. E cada dia eu quero menos coisas entulhando, menos móveis de Tobias no lugar do meu coração. Então deixa eu te falar uma coisa. Segunda coisa, para avaliar como está o nosso coração, o quanto nós nos importamos com o perdido, quanto nós nos importamos com as pessoas que vão passar uma eternidade inteira longe do nosso Senhor, longe da salvação. Como está o nosso coração? Segunda coisa, servir ao Senhor com toda a nossa força. Toda a nossa força. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Muita coisa que começa na força humana termina na força de Deus. O Senhor encontrou com Gideão malhando trigo no lagar e falou: homem valente, vai nessa tua força. Era uma força pequena, força para brigar por um punhado de trigo. Ele diz: e com essa força você vai livrar a nação. Começou uma força pequena, mas se tornou uma grande força. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós podemos crescer em força. Alarga o espaço. Quem sabe você não tem tido força para lutar com você mesmo. Uma irmã chegou perto de mim e falou: pastor, eu tive uma visão com o Wolfgang. E começou a me contar. Ela nem sabe falar o nome do Wolfgang. Ela falou: eu tive uma visão com aquele seu filho do nome esquisito. Falei: irmã, fala vou ficar. Ela falou: vou ficar. Agora fala Wolfgang. Acabou. Ela disse: eu tive uma visão e Deus falava comigo. Ele começou, eu via ele dando murro nas paredes. Deus falou comigo, ele começou na força dele, na força do braço dele, mas eu agora estou dando a minha força para ele. Eu vi um anjo com uma vara de medir, uma vara enorme, e ele começou a medir o caminho do Wolfgang, e foi medindo, 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 e ele foi sumindo, pastor, até que aquela vara era pequenininha. Eu vi ele longe, virando aquela vara, medindo. Mas o Wolfgang estava lendo 40 capítulos da Bíblia por dia, e uma noite ele chegou em casa cansado e não tinha lido nenhum capítulo. Ele disse: se eu deixar para amanhã são 80. Ele tinha um voto com Deus. Ele fez uma garrafa de café e entrou à madrugada lendo. Força do homem. Foi assim que um dia Sansão viu o Espírito Santo despedir dele. E um dos versículos mais tristes da Bíblia: me levantarei e será como dantes, porque não sabia que o Espírito Santo havia se retirado. E Sansão lá subjugado, cego, destruído. Então eles mandam tirar Sansão do cárcere e disseram: não é o suficiente, tragam a casa de Dagom, a casa de um demônio. E ele nos alegre, e ele virou palhaço naquele lugar. Aquela festa, ele estava no picadeiro. E a Bíblia diz que provavelmente ali, enquanto eles zombavam e jogavam nele tomates e tudo que tinham na mão, zombando de Sansão, ele falou: me levem até as colunas que sustentam essa casa. E ele se inclinou naquelas colunas e provavelmente o Espírito Santo continuava tão distante quanto estava. E lá estava ele: Senhor, mais uma vez te peço. E começou na força do homem, inclinado sobre aquelas colunas, fazendo força e recebendo zombaria, fazendo força e recebendo uivo da plateia, fazendo força e recebendo garrafadas e pancadas. E de repente ele sentiu sobre as mãos dele as mãos do Senhor. E aquela presença que ele sentia, aquela presença gostosa, voltou. O corpo vibrou e aquela casa começou a tremer. Começa na força humana. Como é que eu alargo, Senhor, a minha força? Esforçando. Foi o que Deus falou com Josué: esforça-te, esforça-te. E não desfaleça os teus braços. Eu vou te ajudar. Deus vai ajudar quem se esforça. A obra de Deus vai acontecer por esforço. Desde os dias de João Batista até os dias de hoje, faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Olha, irmãos, eu gosto muito da graça, mas eu não sou pregador da graça, eu sou pregador do reino. Porque o reino é meritório. Eu não gosto de confundir a graça, porque a graça é para a nossa salvação. Mas eu gosto de pensar no reino. E é interessante que
Depois diz a Bíblia assim: servir ao Senhor com toda a vossa alma. A alma é a sede das nossas emoções. Conversa com 10 crentes que saíram da igreja, no mínimo 8 vai te falar que saiu porque estava triste, porque a alma nunca foi curada, porque a alma não cresceu. Quando você fala em um crente carnal, os livros de teologia chamam esse crente de crente almático. Alguém que não vive no espírito, vive na alma, vive nas emoções. A gente gasta tanto tempo com a liderança, queria gastar com pessoas que estão perdidas, mas com uma liderança dodói, doente. Ah, pastor, eu não gostei da canjica, tinha muito amendoim, estou triste. Pastor, no dia do meu aniversário, o senhor esqueceu o meu aniversário. Meu Deus. Quantos irmãos morrendo e a gente... Pastor Luciano Subirá diz que nós não deveríamos ter líderes neófitos, como diz a Bíblia. E neófitos ali eu quero entender não apenas os novos convertidos, mas todo crente imaturo, todo crente que vive de nanismo espiritual, que não cresceu. E ele diz que líderes neófitos, líderes que não crescem, prejudicam mais a obra de Deus do que a ausência de líderes. Gasta-se tanto tempo separando coisinhas de líderes, toda a nossa alma. Tem uma poesia que diz: tudo vale a pena se a alma não é pequena. É interessante que de vez em quando a alma é pequena demais para servir a Deus. As emoções são mal trabalhadas, gente sem resiliência, gente que qualquer crise cai, gente que qualquer crise deixa o seu lugar nas fileiras. Meu irmão, passar por luta todo mundo passa, a diferença não é quem passa pela luta, é como a gente passa pela luta. Todos nós vamos passar pelo vale, irmãos. A única coisa que Deus garante é presença. Presença. Então nós precisamos parar. Porque todo ataque do diabo, em última análise, é um ataque à nossa fé. Se tem crise no casamento, vontade de sair da igreja. Tem crise financeira, vontade de sair da igreja. Tem crise na saúde, vontade de sair da igreja. Foi por isso que Jó recebeu aquele monte de má notícia. Mas a pior notícia: fogo de Deus caiu do céu, consumiu os teus rebanhos. O diabo não quis lançar fogo do inferno, lançou fogo do céu. Porque toda crise remete a uma crise de fé. A tentação de Jesus não foi a fome, foi se tu és o Filho de Deus. Pode um Filho de Deus passar o que você está passando? Como é que está a sua alma? Como é que está a sua alma? O que ela aguenta? Nós estamos criando filhos tão frágeis que se a menina falar assim: eu não quero namorar com você, ele suicida. Gente que não sabe ouvir não. Como está a nossa alma? Servir a Deus com toda a nossa alma, servir a Deus com todo o nosso entendimento, capacidade intelectual, diz a Bíblia. Deus não muda a nossa vida enquanto não mudar a nossa mente. A obra que Ele fez no nosso espírito não alcança a nossa mente completamente, porque a Bíblia diz para nós nos renovarmos a nossa mente, o nosso entendimento. A guerra acontece na mente, a batalha acontece na mente, a salvação acontece na mente. Estejam prontos a responder com mansidão a todos que pedirem a razão da esperança que há em vós. Tudo passa pela mente. A serpente sempre engole a presa pela cabeça. O diabo sempre pega pela mente. A primeira possessão demoníaca foi o espaço que o diabo possuiu na mente de Eva. Ele não estava lá, mas o pensamento dele entrou. A guerra é na mente. Agora, o Senhor chega perto daquele moço e ele diz: Senhor, eu escondi o talento porque o Senhor é mau, sei onde não semeou, colhe onde não plantou. E Deus não o corrigiu dizendo: não, eu não sou mau, eu não faço isso. Deus diz: pela tua boca te condenarei. O conceito que você tem de Deus é pela forma que Deus vai te julgar. Porque se você tem um conceito de um Deus mau, você vai oferecer um demônio para os outros. O seu entendimento faz parte da forma de servir a Deus. O seu entendimento faz parte dessa equação do como servir a Deus. Os amigos de Jó erraram por conhecer pouco a Deus.
Ele se relacionava com Jó numa relação de causa e efeito. Eles não conheciam a Deus. Eles estavam defendendo a Deus, mas criando um Deus que não era Deus. E diga-se de passagem, na maioria das vezes nós vamos errar mesmo. Porque segundo os teólogos, Deus não existe, porque tudo que existe ocupa lugar no espaço. Se ocupa lugar no espaço é finito, se é finito não é Deus. Por outro lado, a Bíblia diz que disse o louco no seu coração, não há Deus. Deus não existe. Então quem diz isso é doido. E também diz a Bíblia, é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Deus só existe conceitualmente para nós. Nós queremos confiná-lo à existência que nós podemos alcançar, mas Ele está para além dessa existência. Por isso que Eli ouviu aquela palavra tão dura, dizendo que ele ia julgar e os filhos dele iam morrer. Ele disse, o Senhor é. O Senhor é. Está muito para além de existir. Agora, quando nós nos reunimos perguntando e declarando, eu quero me inspirar para alcançar os perdidos. Eu quero me inspirar pela necessidade, pelo perdido. Eu queria dizer para você algumas coisas sobre isso. Eu queria dizer que toda a sua paixão, todo o seu amor e todo esse trabalho pode não ser o suficiente. Porque amar o perdido vai envolver algo maior do que estar querendo que ele seja salvo. Primeira coisa, nós precisamos como igreja definir um propósito claro para cada igreja. As igrejas são diversas e toda igreja precisa estar alinhada dentro de um propósito. Porque o propósito é que gera na igreja coletividade. Não é a paixão do pastor Clébio que vai fazer os perdidos virem para cá. É a igreja. É a igreja. Pensaram na mesma coisa. Se reunirem em torno de um propósito. Eu estava lá no Rio de Janeiro ouvindo o pastor Josué Valandro. O pastor Josué Valandro é um pastor que começou uma igreja com 27 pessoas numa escola municipal. Ele diz que as crianças chegavam lá bonitinhas com um lacinho na cabeça, e quando eles sentavam no pátio, subia uma nuvem, deixava elas imundas. 27 pessoas num colégio municipal, que os banheiros estavam mal cheirosos, lugar mal organizado. E ele lá no Rio de Janeiro, e hoje ele está com 12.131 pessoas. Sabe por que ele é um pastor diferenciado? Porque não são 12 mil, são 12.131. E ouvindo esse pastor, ele disse o seguinte: todo mundo já viu aquela ilustração daquele vidro que você coloca assim e coloca 3 pedras grandes dentro dele e fala, e aí, o vidro está cheio? Alguém diz, está cheio. Aí ele vem e coloca a brita, vai sacudindo e ajeitando a brita e diz, e agora? Não, agora encheu. Aí vem a pessoa e coloca areia, e vai sacudindo e a areia vai entrando ali e diz, e agora? Agora não cabe mais nada, está cheio. Aí ele vem e coloca água. E ele diz, o propósito de uma igreja é como essas pedras grandes principais, elas dão norte. Se você inverter a ordem e colocar primeiro a brita, a areia e a água, as pedras não cabem mais. Quando a igreja sabe da sua identidade, sabe do seu propósito, elas tomam o cuidado de estar sempre alinhada dentro do propósito macro da igreja. Todo tipo de trabalho, de evento, de manifestação, ela está ali para compor, mas ela nunca pode tomar o lugar do principal. Fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. A missão da igreja é se desenhar dentro de um propósito e dizer, nós fazemos isso, é isso que fazemos. Mas a igreja tal faz de outro jeito. Deus chamou eles para fazer de outro jeito. Nós não estamos aqui para criticar ninguém, mas a nossa faz isso. E o nosso propósito é crescimento. Nós não temos que ser uma cópia, nem copiar o que o outro está fazendo. Sabe por quê? Porque Deus não unge estratégias, Deus unge pessoas. A funda de Davi na minha mão provavelmente não daria num gigante caído. Não era uma funda ungida, era um homem ungido. Nós precisamos entender essas coisas.
Então, primeira coisa, nós precisamos saber qual que é o propósito da nossa igreja. E se nós não definirmos isso, nós vamos correr o risco de fazer daquilo que fazemos o propósito de ser. Uma igreja se reúne no domingo, reúne na quinta, reúne na terça, e de repente não sabe o propósito, então reunir se torna o propósito. Qual é o propósito da sua igreja? Ir no culto, voltar do culto, ir no culto, voltar do culto, ir no culto, voltar do culto. E com o tempo a gente já nem sabe porque faz o que faz, porque a gente só fez daquilo o nosso propósito. O propósito vai dizer o que a gente faz e vai dizer o que a gente não faz. O propósito vai nos dar um alinhamento tão claro que vai dizer o que a gente faz e vai dizer também o que a gente não faz. Outra coisa que nós precisamos para crescer, precisamos de alvos claros e bem definidos. Eu estava ouvindo um pastor falar que hoje já está provado que nós, especialmente os brasileiros, nós gostamos de nos comprometer, mas nós gostamos de compromisso de curta duração. Se alguém nos chama para um compromisso de longa duração, nós não gostamos muito. E talvez não seja só brasileiro. Mas imagine alguém diz para você, sai correndo. Aí você diz, para onde? Não, só corre. Quanto tempo? Vai correndo, pode correr até desmaiar. Ninguém aguenta correr assim. Você já desanima antes de sair. Foi isso que Paulo falou. Paulo falou assim: não sabeis que os que correm no estádio, todos correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Eles o fazem por uma coroa corruptível, nós, porém, por uma incorruptível. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Pois eu assim corro, disse Paulo, não como a coisa incerta, em outra tradução, não como sem metas. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à escravidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ficar, de alguma maneira, ficar reprovado. Olha que interessante, Paulo diz assim, eu não estou correndo como quem corre sem meta. O atleta que se prepara para correr, ele se prepara para a meta dele. Quem vai correr 100 metros tem um preparo. Quem vai correr 200 metros tem outro preparo. E quem vai correr uma maratona prepara de outra maneira. Se nós não tivermos alvos alcançáveis e claros, alvos mensuráveis, desafiadores, nós teremos dificuldade. Qual é o nosso propósito? Queremos ser uma igreja que vai impactar esse bairro. Queremos ser uma igreja que vai tocar o social. Queremos ser uma igreja que vai alcançar as pessoas por suas necessidades. Eu não sei qual é o propósito. Nós queremos alcançar a nossa comunidade. Qual é o alvo? Nós queremos estabelecer tantos batismos. Nós queremos estabelecer tantas pessoas dentro do nosso ensino. Nós queremos gerar líderes. Não sei qual é o alvo. Qual é o alvo? Outra coisa que precisamos, uma supervisão efetiva. Um dia Moisés encontrou com Jetro e Jetro falou com ele: e aí, Moisés, como é que foi lá? Ele falou: mó legal. E diz a Bíblia que ele entrou para a tenda e contou tudo para o Jetro, tudo. E no outro dia ele se levantou e foi julgar o povo, e estava lá ele assentado e todo o povo de pé, 1 milhão de pessoas, e foram lá para falar com Moisés, uma turma grande. Eles tinham uma mentalidade de escravo, estavam acostumados com as pessoas decidindo por eles, e agora eles estavam discutindo cada detalhe com Moisés. E aí então Jetro falou com ele: não é bom o que você está fazendo. Primeiro, Jetro ouviu. Segundo, Jetro viu. Supervisão é aquilo que eu consigo enxergar. Supervisão é ver o que o outro não está enxergando. Supervisão é estar presente. No mundo secular, eles dizem que tem que se rodar o PDCA. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Os que trabalham aí na Fiat e em outras empresas grandes aí sabem, né? Desenvolver, planejar, desenvolver, checar e agir ou ajustar. Ou seja, você tem um ciclo continuado para você manter as coisas funcionando. Como um relógio, você não pode parar de dar corda.
Então você tem que ter uma supervisão contínua. Se você sabe o que faz e está fazendo, se você colocou os alvos e está acompanhando, e se você está supervisionando, provavelmente nós vamos estar fazendo mais do que muita gente que está dizendo: eu amo os perdidos, como eu amo os perdidos. Porque vai ser efetivo. Bom, mais uma coisa: estruturas organizacionais efetivas. Irmãos, eu de vez em quando olho para a Igreja Batista da Paz, e eu confesso para vocês que eu sou um pastor de criação. Eu sou repentista. Eu consigo fazer muita coisa assim, mas eu não sou muito organizado. Talvez até eu seja bem desorganizado. E de vez em quando eu descobri que, pelo poder da atração, eu atraí gente parecida comigo. E nós somos um bando. De vez em quando eu falo com a minha equipe: nós somos um bando. Por mais que a gente coloque a ferramenta lá, porque tem um aplicativo hoje para você acompanhar grupo familiar, tem aplicativo, mas a ferramenta não trabalha sozinha. Este ano Deus tem falado comigo que se eu não crescer nessa área, eu continuo não crescendo em todas as outras. São fatores que nos limitam. Se você não cresce em uma área, por mais que você cresça em outras, nossa igreja é amorosa, nossa igreja é espiritual, nossa igreja é uma igreja que realmente ama as pessoas e que busca a Deus com intensidade. Mas falta para nós, falta organização, falta habilidade. Nós estamos correndo atrás disso. Isso que eu estou pregando para vocês, eu estou pregando muito mais para mim. Tudo para mim. Então, se nós queremos, nós precisamos ter estruturas organizacionais funcionais. Tem que ter um hall de membros que funciona. Tem que ter um acompanhamento de células que funcione. Tem que ter um trilho de crescimento que funcione. As pessoas têm que ser inseridas na igreja, integradas gradativamente. Elas têm que entender qual é o processo de chegar na igreja. Eu fico estudando sobre igreja e eu descubro que a gente fica querendo criar coisa nova para fugir do que é velho. Mas com muito respeito, o velho ganhar, consolidar, treinar e enviar. Se alguém conseguir fazer isso. Eu criei o ABC do crente. Sabe por quê? Só para falar diferente, mas é a mesma coisa. Alcançar, batizar, que é o mesmo ganhar. Consolidar, desenvolver ou discipular e enviar. ABC do crente. Mas sabe por que eu criei isso? Porque a mente está intoxicada com aquilo que a gente é o brinquedo velho que nós já encostamos, que nunca brincamos, mas estamos apaixonados com um brinquedo novo. A melhor maneira de nós desculparmos a nossa falta de resultado é a gente dizer que aquela ferramenta não funciona e tentar uma coisa nova. Quando a Bíblia diz para servir com toda a nossa mente, mentes rasas jamais terão revelações profundas. A gente às vezes fica mudando de igreja porque não consegue mudar de vida. E a gente muda de estratégia porque não tem coragem de ser fiel naquela que nós já temos. A gente precisa ter coragem. E aí então você olha aquela coisa mais simples. Eu nunca vou poder consolidar quem eu não ganhei. Todo o processo da igreja deveria estar envolvido primeiro em ganhar. Por isso o último ponto aqui é uma estratégia de alcance bem elaborada. Diz que nós não estamos vivendo mais o tempo dos grandes pregadores. Grandes pregadores deixam o povo inebriado. Grandes pregadores fazem as pessoas estarem atrás da próxima grande revelação. Mas que o tempo de igrejas fortes é o tempo dos grandes comunicadores, que movem as pessoas mais do que impactar emocionalmente. As pessoas vão ouvir Luiz Hermínio, eu também gosto. Fica... E daí? Não que você não deva ouvir, só não pode fazer dele seu pastor, que seu pastor está aqui. É isso aí. Vou tomar esse resto de água aqui, não sei de quem. Estou brincando. Mas sabe, queridos,
É o tempo de pastores que comunicam. A comunicação clara e efetiva leva as pessoas a se moverem. Nós precisamos mover a igreja. Não é mover um grupo, é mover a igreja. A igreja precisa ser movida. Uma estratégia de alcance. Eu aprendi com os outros, na verdade, tem uma frase que eu gosto muito, de um pastor William Werneck, mas que já deve ter sido falado por muitas outras pessoas de outro jeito, desistir de ser original para ser eficaz. Eu não tenho nenhum constrangimento em aprender, eu não tenho nenhum constrangimento em copiar, não tenho. Então, eu aprendi sobre esse princípio do lar de paz. Você já ouviu falar sobre isso? Olha que coisa tremenda. Eu estava lá em São Paulo, lá no Remir, e eu estava ouvindo o pastor, parece que foi ele que criou o lar de paz, até um pastor batista. E ele estava enviando, naqueles dias, foi o ano passado, ele estava enviando 1.200 duplas, 1.200 duplas, para entrar em 1.200 casas, para fazer um lar de paz. Você já pensou o impacto? Porque se você bater numa porta e dizer assim: aqui eu sou crente, eu estava querendo falar de Jesus para você, pega Rex, pega. Agora, se você bater na mesma porta, eu estou orando pela nossa cidade, pela nossa rua. Você tem algum pedido de oração? Você tem alguma necessidade na sua casa? Jesus falou assim: entrem nas casas, procure o homem de paz. Quando Paulo teve uma visão, Deus falou assim: fica nessa cidade, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Ninguém tinha convertido ainda. Ele disse: eu tenho muita gente aqui. Onde estão os homens de paz? As portas que Deus já abriu. Você está precisando de uma oração? A gente está passando mal. Entra um pouquinho. Vem cá. Vem para cá. Onde estão as pessoas que nós vamos alcançar? Ou vamos ficar confinados aqui na igreja esperando que as pessoas venham para cá? Agora, a pergunta que não quer calar: se Deus é o mesmo, por que os resultados são diferentes? Será que Deus nos escolheu para não crescer? Será que Deus nos chamou para nos esforçarmos, nos empenharmos e conseguir só encher o prédio? Eu creio que Deus quer muito mais para nós. Vocês têm aqui um pastor, uma família pastoral maior que a igreja. Vocês têm um homem de caráter, com uma vida reta. Você tem um homem sério, uma esposa séria. O que falta? Vocês têm o Espírito Santo. Vocês têm uma teologia consistente. Vocês têm uma estrutura boa. Não falta nada. Alguns detalhes. Um ajuste pequeno para ver um crescimento explosivo acontecer. Um ajuste pequeno. A primeira coisa que você tem que entender é que o crescimento é pela fé. Canta alegremente. Não negue que Deus vai fazer aqui. Não negue. Não negue que o projeto de Deus para aqui é esse. Que o projeto de Deus para a igreja é esse. Não negue. Não pare de acreditar. Avance com fé. Porque Deus vai fazer o sobrenatural. Pastor Clébio, investimento na equipe, investimento em liderança. Eu reúno a minha liderança toda terça-feira, invariavelmente. Raramente eu não reúno. Sabe por quê? Porque quando eu não reunia a liderança para ministrar, eu só reunia para dar cacetada. Só quando tinha crise. Eu reúno com eles agora toda terça-feira para tomar um café, para ministrar, para falar alguma coisa para o coração deles. Toda terça-feira. Toda tarde eu estou lá. À noite eu estou no culto. Nós precisamos investir, porque tem muita gente para ser muito mais abençoado. Este texto de Lucas, o Senhor diz assim, eu vou encerrar, sei que meu tempo acabou. Ele diz assim: rogai ao Senhor da seara
para quem envia trabalhadores. Eu tenho ouvido um pastor, ele tem me desafiado muito, porque eu nem sei o nome dele, mas eu já ouvi ele umas 3 ou 4 vezes. Eu estou orando e ouvindo, e eu ouvi 3 ou 4 vezes a mesma mensagem. Ele pregou em outras igrejas, mas era a mesma mensagem, mas eu gostei das vezes todas que eu ouvi. E ele diz que quando Jesus fala assim: rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores, a palavra lá é equibalo. Quem já ouviu esse pastor? Equibalo. Ele é um pastor que balança assim: eu tenho um problema, eu balanço. Quando eu prego, eu balanço. Ele é um pastor, acho que americano. E ele diz que essa palavra equibalo não é a palavra para enviar, é a palavra que Jesus usava para expulsar demônio. Ele dizia que expulse, que empurre, que lance trabalhadores para a sua seara. E sabe, irmãos, Deus quer nos tirar da nossa zona de conforto. E para o céu é muito pouco. Se Deus quisesse que você só fosse para o céu, o pastor podia ter te segurado uma meia hora na hora do batismo lá debaixo d'água, já tinha resolvido, você já estava lá. Deus tem um projeto muito maior. Então a palavra para nós, equibalo. Senhor, força, empurra, Senhor, manda trabalhadores, Senhor, força. Nós precisamos pedir a Deus: Deus, faz dessa igreja uma igreja de trabalhadores, Senhor, de gente que entendeu e que está andando nessa direção, porque vai fazer a diferença. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Não tinha nenhum discípulo mais preparado do que você. Nenhum deles tinha mais de 3 anos de convertido. Nenhum deles era batizado do Espírito Santo. Nenhum deles. E Jesus, para deixar a coisa ainda mais séria, disse: eu estou enviando vocês como cordeirinhos para o meio de lobos. Não se intimidem, não se meçam pelos resultados. Se não ouvirem a mensagem de vocês, vocês não foram reprovados. Reprovado foi a cidade. É mais fácil a cidade ficar reprovada do que o discípulo que fez, que cumpriu a missão. Então, em nome de Jesus, vamos avançar. Eu queria te libertar hoje dessa cadeira. Vou te chamar para vir aqui à frente, mas eu não queria que você viesse se ajoelhasse, não. Quando você ajoelha, você só recebe. Quando você está de pé, às vezes Deus te dá uma profecia, você já entrega para o irmão, te dá uma unção de rodopio, você já dá uns tapas na orelha de alguém. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, vamos orar.